É um prazer estar aqui falando com o Salto. Eu acompanho o trabalho dele há um tempo. E, bom, a primeira pergunta é bem introdutória, já que o tema é agenda fiscal. Então, Salto, frequentemente se fala que existe uma defesa exagerada da responsabilidade fiscal, um fiscalismo, como dizem, e, ao mesmo tempo, outros falam da importância de uma âncora fiscal para essas expectativas e que isso só poderia vir por meio de regras fiscais. Você poderia comentar, para um público mais leigo, o que significa ter regras fiscais, responsabilidade fiscal, e como isso pode ser positivo para a economia? Oi, Kailane. Olha, excelente pergunta. Eu acho que a gente precisa espalhar mais na sociedade e mesmo nas nossas elites, nas elites burocráticas, nas elites políticas, empresariais, a importância do respeito ao dinheiro público, porque é disso que se trata, né? Quando a gente fala em responsabilidade fiscal, nada mais é do que o zelo pelos recursos que são arrecadados da sociedade. Em tributos, então todo mundo paga impostos, mesmo os mais pobres pagam impostos vultosos, porque quando compra uma garrafa de água, quando compra uma mercadoria, quando vai fazer compras no supermercado, está pagando o ICMS, por exemplo, que é um imposto indireto cobrado pelos estados. Então, muito se diz sobre a regressividade, né, da carga tributária no Brasil, que ela incide muito mais pesadamente sobre aqueles que têm renda menor e não incide tão fortemente assim sobre os mais ricos. Então, quando a gente discute tudo isso e também o lado da despesa, onde o dinheiro está sendo gasto, se ele está sendo bem gasto ou mal gasto, se o SUS está funcionando bem, se os postos de saúde estão oferecendo os remédios que as pessoas procuram, se os médicos estão em número e em qualidade sendo ofertados para a sociedade, educação, segurança, defesa nacional. Então, quando a gente discute responsabilidade fiscal, na verdade é discutir como o dinheiro é arrecadado e como ele é gasto. E mais do que isso, como os países precisam se endividar, porque não dá para você ter uma carga tão elevada que não dependa de fazer dívida pública, aí entra a importância da sustentabilidade, quer dizer, você ter uma dívida pública que seja equilibrada ao longo do tempo. Então, eu costumo dizer que dívida pública não é uma coisa ruim, é uma coisa boa que ajuda a financiar os gastos, as políticas públicas que afetam a todos os brasileiros, mas desde que você seja um bom pagador. Então, quando se discute a responsabilidade fiscal, o equilíbrio fiscal, a austeridade fiscal, não se trata de corte de gastos. Se trata de tentar equilibrar os instrumentos que estão à disposição do governo, e para o nosso público também é importante lembrar que o Ministério da Fazenda e do Planejamento, hoje é um ministério só, né, o Ministério da Economia, tem uma responsabilidade grande nisso. A gente tem no Brasil a Secretaria do Tesouro Nacional, que cuida da dívida e do orçamento, né? Tem a Secretaria de Orçamento Federal, que ajuda a elaborar a proposta orçamentária, que é de iniciativa do Executivo, né? E vai para o Congresso tem que apreciar. E tem uma série de outros órgãos, como, por exemplo, a Receita Federal, que coordena toda a parte da arrecadação. Então, tudo isso existe para quê? Para que o país, no caso o Brasil, mas todos os países são assim, possam equilibrar a sua capacidade de arrecadação com os anseios da sociedade, que são refletidos nas políticas públicas, né? Que, por sua vez, estão na Constituição ou nas leis. No caso do Brasil, a Constituição é bastante ampla e preconiza uma série de direitos e de políticas públicas que já estão lá bem definidas, né? A Constituição de 88. Então, o Estado, o que é o Estado, né? Essa instituição tão abstrata? É a combinação da ordem jurídica, que a gente pode simplificar e chamar de Constituição, mais as leis, combinado com a execução dessas leis e da Constituição. E quem faz a execução é a burocracia eleita e não eleita, ou seja, os políticos e os burocratas. Então, dada essa lógica do Estado, é preciso que ele pare de pé, que ele funcione, que as coisas saiam do papel. E aí entra o estudo das finanças públicas. Como arrecadar bem e gastar bem, como fazer uma dívida que não seja insustentável, quer dizer, que não cresça sem parar
ao longo do tempo para que a gente não precise pagar muito juros sobre essa dívida. Então, quando a gente trata de responsabilidade fiscal, deve-se fugir dessa dicotomia, desse dilema, desse conflito, muitas vezes, que a gente vê entre aqueles que são favoráveis ao gasto e aqueles que são contrários. Não é bem assim. Todo mundo é a favor de ter um Estado que funcione bem, que tenha políticas sociais adequadas, principalmente um país como o nosso, que tem um nível de desigualdade elevado. Agora, sem responsabilidade fiscal, a gente não vai a lugar algum. Todos os países que se tornaram desenvolvidos, que passaram por esse processo, que escaparam da armadilha da renda média, na qual o Brasil está aprisionado, a gente tem uma renda por habitante, uma renda per capita, que ainda é 1/4 da renda per capita dos países desenvolvidos. Então, sobretudo em contextos como o nosso, é muito importante que o Estado seja saneado, que ele seja presente, que ele seja forte, mas que ele seja bem financiado. Por isso, a responsabilidade fiscal.